Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom estarmos conversando acerca da palavra. Ao meu lado, o presbítero Lucas. Bom dia, paz, garoto. Bom dia, apóstolo. Bom dia a vocês de casa. Sempre uma honra, um prazer ter você aqui conosco. Que Deus possa te abençoar através das nossas vidas. E compartilha essa palavra aí com mais pessoas também. Vai lá no nosso YouTube, compartilha essa palavra lá nos grupos da família para que mais pessoas possam ser alcançadas por ela. Lucas, eu tenho sendo muito confrontado no meu coração, né, como líder de uma igreja, como pessoa, né, dos motivos que hoje existe uma geração se aproximando de Cristo Jesus. Nós vamos estar, a grande maioria de nós, buscando a Deus pelas coisas que deram errado na nossa vida. Essa é a verdade. Se tudo estivesse dando certo na minha vida, o último lugar que eu estar é na igreja. Então, como as minhas expectativas foram frustradas, houve no meu coração um desejo de alinhar de alguma forma. Tentei de 200 religiões, nenhuma delas alinhou minha vida, deu propósito, mas a palavra do Senhor, Cristo, mudou meu viver. Então, nessa concepção daquilo que a gente se aproxima de Deus, né, por nossa causa, mas quando nós chegamos perto dele, isso tudo muda. Deixa de ser o eu e passa a ser aquilo que é nosso, né? E nessa construção de pensamento, outro dia, eu estava conversando até com a igreja, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, diz assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, um único Deus, a ele sejam dadas a honra, a glória para todo sempre. Ao Rei eterno, imortal, invisível e único. Quando a gente constrói a ideia, né, de rei, desse rei eterno, todas as vezes que um súdito se aproximava do trono do rei, era anunciado, ele chegava perto do trono, né? E você não vê em nenhum relato alguém que tenha ido por causa do rei. Eu estou vindo aqui, rei, porque eu te amo, para agradecer, muito obrigado por tudo. Não. As demandas de quem se aproximava do rei era por sua causa, né? Ninguém se aproximava do rei para agradecer, para dizer que ele era legal, muito pelo contrário. Agora a gente traz essa cultura para aquilo que é o relacionamento com Deus. A maioria de nós nos relacionamos com Deus não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode. E Deus pode todas as coisas. O impossível ao homem é possível para Deus. Mas isso não quer dizer que Deus vai fazer todas as coisas que agradam ao meu coração. Então, quando eu me aproximo de Deus por minha causa, naquilo que Ele pode fazer, e Ele não faz, e eu não me aproximo por aquilo que Ele é, aí começam as frustrações, as dificuldades dentro da igreja, as dificuldades com os irmãos e o afastamento daquilo que é o Evangelho. Eu conheço poucas pessoas que entenderam a temática do que Jesus fala, é chegar do reino de Deus, que se aproximou dele por aquilo que Ele é. Claro que, no primeiro momento, as dores da alma, as perdas, as dificuldades, a gente chega até Ele, mas quando a gente começa a conhecer quem Ele é, há uma metanoia, uma mudança da maneira da gente pensar, e por mais desgraça que a gente esteja vivendo, a gente está igual Jó, dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Ele deu, Ele tomou e continua sendo bendito. Hoje, infelizmente, há uma geração construindo um evangelho tão sem sal, tão insosso, onde nós nos aproximamos de Deus por aquilo que Ele pode. E se Ele não pode fazer na igreja A, eu vou para a igreja B. Se Ele não faz na igreja C, eu vou para a igreja D. Se Ele não faz na montanha, eu vou para o vale, porque Ele tem que fazer aquilo que Ele tem que fazer. E eu não mais me aproximo de Deus por aquilo que Ele é, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apóstolo, nessa geração, como o senhor citou, isso tem sido mais evidente por toda a mudança que a gente tem tido no mundo, né, como um todo. Antigamente, para você assistir um desenho animado, né, as crianças tinham um horário certo. Era 10 horas da manhã, 11 horas. Você tinha que parar naquele momento, assistir aquele episódio que às vezes era repetido. E você se divertia naquele momento e depois você tinha as atividades que continuariam. Né? Para você assistir o filme que você queria, você não conseguia escolher. Era quando anunciava na tela quente, né, você ia lá e tentava organizar o seu tempo para tentar assistir. Às vezes você já pegava na parte 2, na parte 3, na parte 4 e por aí vai. E isso forjou uma geração, né, apóstolo, que soube se organizar, não tinha essa sensação do imediatismo. E aí hoje, com toda essa facilidade que nós temos hoje, né, daquilo que é a internet, as redes sociais,
né? O celular hoje é um computador na nossa mão, uma ferramenta incrível para quem sabe utilizar. Calculadora, máquina fotográfica. A máquina faz tudo. Substituiu uns 100 dispositivos que a gente precisava carregar. E aí hoje, se você quiser assistir um filme, você entra no Netflix, você escolhe a hora que você quer, você assiste a hora que você quiser e você se satisfaz, né? Você tem ali esses prazeres momentâneos horas que você quiser. Se for de manhã, você aperta, você assiste o desenho e as crianças estão sendo construídas nesse contexto hoje. A criança hoje não sabe mais esperar uma hora exata para assistir um filme em família. Você vê, às vezes, o jovem adolescente, não, já assisti todas as séries. E quais delas você assistiu com a tua família? Não, meu pai não tinha tempo, eu assisti a hora que eu tinha. E aí isso, a gente acaba, essa geração tem levado essa experiência naquilo que é o relacionamento com Deus também. E aí gera todos esses distúrbios que o senhor falou, né? Se Deus não fizer a hora que eu quero, eu vou buscar uma outra forma para que ele faça. Convencer ele a fazer. Isso aí. Ah, não foi desse jeito, não foi no jejum? Eu vou na casa da fulana de tal, que ela ora mais que eu, e aí talvez Deus responda através da vida dela. Né? Não, agora na minha igreja não tem, eu vou na outra igreja que lá tem um pastor, tem um líder lá que faz desse jeito e eu acho interessante. E Deus vai falar com esse cara vai falar com esse pastor, com esse líder e me dar uma resposta. Né? Você vê inúmeras pessoas que são os peregrinos da fé, né? Em busca de uma revelação. Todo domingo tá numa igreja diferente, porque anunciou-se um pregador que é muito bom, e aí você vai lá, o cara tem 500 mil seguidores no Instagram, o cara é legal, e aí você vai lá também, se desloca um tempo para ir ver isso, quando na verdade não existe esse evangelho on demand, né? O imediato. Em nenhuma construção você viu que houve essa transformação imediata. Ah, eu quero tal coisa. Né? Não é o gênio da lâmpada. Jesus não é o gênio da lâmpada que você esfrega a Bíblia e aí ele vai, hoje você tem 3 desejos. Não funciona dessa forma. O evangelho que ele prega para que a gente viva é justamente do arrependimento e a mudança da nossa vida. Né? Que se nós estivermos buscando ele verdadeiramente, a Bíblia nos garante que o mais ele vai satisfazer. Só que essa primeira parte a gente não está fazendo. E quer sempre a nossa satisfação, ao invés de estar satisfazendo os desejos de Cristo. Esse conceito, né, franciscano, ele complica muita coisa. As pessoas elas vêm para somar com a igreja. Na igreja primitiva era assim. E Deus acrescentava, né, aqueles que iam se convertendo, porque todo mundo cuidava da noiva. Hoje em dia se construiu essa mentalidade de que a noiva tem que cuidar de todo mundo. E isso é bem complicado, né? Quando a gente constrói essa ideia do imediatismo, né, e a gente começa a buscar Deus de tudo quanto é forma para esse fast food espiritual, sempre vai aparecer alguém para construir essa ideia e nutrir a alma de um bocado de gente de coisas que Deus não falou. Eva estava muito bem, daqui a pouco aparece a serpente para falar algo que nutria o coração dela. E, consequentemente, assim foi até os dias de hoje. Paulo fala com muita veemência: cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos mestres, cuidado. Isso naquela época. 65 anos depois de Cristo, Paulo estava marretando a igreja com esse pensamento. Hoje cabe como luva e muitos de nós não amadurecemos na fé e continuamos nos aproximando de Deus por aquilo que Ele pode e não por aquilo que Ele é. Apóstolo, e só tem piorado, né? Por mais que a gente continue pregando, as pessoas se afastam dessas igrejas que têm pregado ainda o verdadeiro evangelho. Às vezes porque uma dificuldade que teve com o irmão, uma palavra que não foi muito interessante, eu vou mudar e vou para um outro lugar onde vão afagar o meu ego e vão me satisfazer na hora que eu quero, a hora que eu ligar vão me atender. Isso aí. E a gente precisa realmente voltar para esse evangelho verdadeiro, como o senhor citou, né, apóstolo? De servir a noiva e não querer que a noiva nos sirva o tempo todo. Né? Nos sirva nas nossas carências emocionais, nossas carências financeiras, e se fizer não tem nada de errado, mas a nossa motivação para estarmos na noiva não pode ser esses benefícios, mas sim de servir. Que nessa manhã toda a tristeza do teu coração de ter percebido que Deus não te agradou como você gostaria, mas muito mais porque você se aproximou dele, não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele poderia fazer, o que você queria e de repente não fez, te entristeceu, que você possa voltar
a viver o evangelho, a estar na igreja, a comungar com os irmãos, aquilo que é o propósito espiritual. Deus abençoe sua vida. Amém. Deus te abençoe.